Olá, alunos dos nonos anos, Escola Professora Sabina, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, esteja tranquilo, tudo em paz, todo mundo com saúde. Logo, logo a gente estará se conhecendo na escola, então a gente já partindo aí, graças a Deus, a gente poder ter nossas aulas presenciais, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, dar continuidade à nossa aula sobre anatomia básica. A gente, na aula passada, falou sobre planos, a gente falou sobre planos anatômicos, a gente falou um pouquinho sobre a história da anatomia e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre sistema locomotor. O que é esse sistema locomotor? O que é esse aparelho locomotor que movimenta o nosso corpo, na verdade, né? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre sistema locomotor, da sequência, né, no que a gente já vem comentando de anatomia, que a gente já vem de conhecimento básico em relação à anatomia. Tá bom? Então vamos lá. A gente começa aqui no primeiro slide. A Marta já nos questiona, né, com um comentário. Vocês sabiam que o corpo de uma pessoa adulta possui 206 ossos e aproximadamente 600 músculos? Olhando assim, nem parece, né? Olhando para um corpo humano, quando você visualiza um corpo humano, nem parece que a pessoa tem 206 ossos e aproximadamente 600 músculos, né? Aproximadamente porque essa contagem da musculatura pode ser para mais ou para menos, né? Então é muito músculo que tem muito nomezinho e músculo ele é subdividido em partes e tudo mais. Então, no caso das nossas aulas aqui do nono ano, a gente, semana que vem eu vou apresentar para vocês os nomes de cada osso, tá certo? E na outra semana, na segunda semana, daqui para frente, a gente vai aprender o nome dos principais músculos. Não dá para mim, em uma aula aqui, apresentar para vocês 600 músculos. Isso nem num curso superior a gente consegue ver aí em quase um mês de aula, né? Você tendo uma aula por semana, normalmente duas aulas práticas por semana num curso superior. A semana passada eu apresentei para vocês alguns cursos relacionados à saúde, que a gente tem aula de anatomia, e aí isso para a gente aprender ossos, e cada pontinha dos ossos dura aí em média um mês, e mais um mês para a gente aprender os nomes dos músculos e cada funçãozinha de tudo, né? Então, daí praticamente um semestre aprendendo ossos e músculos. Depois a gente mais um semestre para ver a função desses músculos, o cérebro, a reação que o cérebro manda. Então aí em uma aula de ensino fundamental a gente não tem condições, mas eu vou apresentar para vocês ossos a gente tem condição de trabalhar em um dia, só apresentando para vocês os nomes e não aprofundando mais sobre os ossos. E músculos, vou apresentar os principais em uma aula, porque não tem condição também da gente fazer um curso sobre músculos e tudo mais. Mas, próxima aula a gente vê ossos, na outra aula a gente vai falar, eu vou apresentar para vocês os principais músculos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Esses ossos e músculos são peças importantes para que consigamos nos movimentar, que a gente consiga se movimentar. É o aparelho locomotor, esse aparelho completo, ele já se chama locomotor porque é um aparelho de locomoção, é o motor para o nosso corpo. Isso o nosso corpo precisa dos ossos, eu vou apresentar na aula de hoje que o nosso corpo precisa dos ossos e também precisa dos músculos dessa junção completa, além do cérebro, para poder se locomover, para poder se mexer, né, na verdade. O aparelho locomotor é a junção entre os ossos e os músculos que formam esse sistema ou esse aparelho locomotor. Então, nosso corpo ele é constituído e ele precisa, a base do nosso corpo é os ossos e os músculos, eles precisam estar juntos. Por acaso quebra um osso, você já perde esse poder de locomoção. Até que você recupere esse osso quebrado, o músculo ele acaba sem função. Ele vai fazer a função, mas aí vai machucar muito esse osso. Para quem já quebrou o osso, né, sabe que a dor é muito forte. Por quê? A dor, além de quebrar o osso, que é um ser vivo, é uma célula viva, a musculatura está agindo ali, está forçando. Então, gera esse desconforto e gera essa dor. Então, o aparelho locomotor é essa junção entre os ossos e os músculos com o intuito de movimentar o corpo.
O aparelho locomotor é a combinação entre os ossos e os músculos e tem como função movimentar o nosso corpo. Ou seja, toda a movimentação do nosso corpo só acontece porque os ossos trabalham aliados aos músculos, trabalham juntos. Não dá para separar os dois. Os dois precisam estar juntos para movimentar o nosso corpo, como no passo aqui da bailarina, eles estão atuando juntos, né, levando assim para uma cena, né, de novela ou de filme, os ossos, para a gente se movimentar, eles precisam atuar como atores principais nessa novela da vida, para a gente poder se movimentar. Uma pessoa adulta tem 206 ossos no corpo todo, por completo, né? Esses ossos têm a função de sustentar e dar forma para o nosso corpo. Ou seja, para a gente conseguir ficar em pé e se equilibrar, a gente precisa dos ossos. Os ossos precisam fazer um trabalho ali específico de movimentação aliada à musculatura para poder sustentar o nosso corpo. Então, os ossos têm a função, têm várias funções. Uma das mais importantes é trabalhar esse equilíbrio, essa função de sustentar o nosso corpo em pé ou sustentar o nosso corpo sentado. Só que sentado a gente já tem uma base diferente. A gente já consegue se apoiar. Agora, para estar em pé, a gente não consegue se apoiar em nada. Na verdade, a gente não se apoia em nada. Então, os ossos traz esse trabalho bem importante de equilíbrio para o nosso corpo. E os ossos também têm outras funções que eu vou apresentar depois, tá bom? Então, basicamente, os ossos têm essa função de sustentação do nosso corpo e de equilíbrio para a gente ficar em pé. Dos 600 músculos que temos em nosso corpo, a maioria tem a função de movimentar esse corpo, pois temos os músculos esqueléticos, que são aqueles músculos que ficam ligados aos ossos, que ganham esse nome porque estão ligados aos ossos, são justamente eles que fazem com que o nosso corpo se movimente. Na gente, por que acontece isso, né? Os músculos esqueléticos, eles são aqueles músculos que são ligados ao esqueleto, aos ossos. Então, ele tem a função de trazer aquela tração para o corpo para ele movimentar. Ele vem o músculo esquelético, ele tem a função de ajudar na movimentação, de movimentar o nosso corpo. Como? Ele é aquele músculo que está ligado ao osso, que está colado ao osso. Temos músculos que são colados ao osso, temos músculos que não são colados ao osso, que são aí os músculos superficiais. Temos os músculos que estão mais próximos dos ossos e aqueles que são superficiais, que passam mais longe dos ossos, digamos assim, uma nomenclatura mais fácil, um nome mais fácil para a gente entender. Os músculos ligados aos ossos, ele trazem essa função de movimentar, porque ele está colado ao osso e ele tem aquela função de puxar e de soltar, ou seja, ele tem aquela função de contrair, trazer para mais próximo, e tem a função de afastar, que é a função, assim, basicamente, contração e flexão, certo? É a aproximação e afastamento. Então, o músculo tem um comando que o cérebro manda, toda a movimentação do seu corpo, fala e qualquer função do seu corpo, tudo é determinado pelo cérebro. O cérebro ele visualiza aquela função e ele passa para o sistema nervoso leva lá para a musculatura e para as funções. Para a gente movimentar a boca, por exemplo, aqui tem uma série de músculos aqui na face. Para movimentar a boca, para mim poder conversar com vocês aqui, precisa ter um estímulo nervoso que vai contrair e estender essa musculatura. Vai encurtar e estender essa musculatura. Então, por isso que eu falo, tá certo? E os músculos esqueléticos que estão ligados mais aos ossos têm essa função também. O sistema nervoso leva aqui, no caso, o braço, tá certo? Os músculos que estão mais ligados aos ossos vai chegar a função aqui de estender e contrair, que é abrir e fechar. Então, músculos ligados aos ossos, eles vão ter a função de, junto com o sistema nervoso, de afastar essa, esse braço, por conta da estar colado o músculo está colado ao osso. E aí passa uma função do sistema nervoso central aqui, passa para cá de novo, uma função de fechar. Então, os músculos ligados aos ossos, ele tem a função de afastar e ligar. Por isso que ajuda na movimentação, porque por conta mais desses músculos esqueléticos. Agora, para
ter uma movimentação mais completa, é lógico que só os músculos ligados aos ossos não vai fazer só isso. Ele precisa dos outros músculos que estão ligados ali mais aproximados a ele, a função de contração e para a função de estender também, tá bom? Então, não só uma musculatura ligada ao osso vai fazer com que esse corpo se movimente, mas ele vai precisar também da ajuda das outras musculaturas que estão mais próximas a ele ali. Mas ele tem a principal função de puxar e afastar, que é contrair e estender esse membro que está ali, né? Ligado, o músculo está ligado ao osso, tá? Os ossos sozinhos não se movimentam, eles possuem apenas a função de sustentação, de sustentar o nosso corpo. Como eu falei, de equilíbrio no nosso corpo, né? Por isso que conseguimos ficar em pé ou equilibrar o nosso corpo. Os ossos têm essa função de ter esse equilíbrio. Logicamente que ligado à musculatura. Um osso por si só, o esqueleto por si só, ele vai cair sem ter sustentação. Então, precisa da musculatura ligada a ele ali, a esses ossos, para ele poder ter essa função de equilíbrio e nos manter em pé. Já os músculos conseguem se movimentar através da contração e do relaxamento muscular. Tá aqui um exemplozinho que eu estava comentando, se o meu mouse chegar aqui, ó. Chegou, deixa eu ver se chega para vocês. A gente tá com um certo atraso aqui, porque a internet tá horrível, né? Então, chegou aqui. Ó, tem um desenho de um braço aqui, tá certo? Que eu vou apresentar esse exemplo para vocês. Para que aconteça o movimento, o músculo ele é ligado a dois ossos, que são os músculos esqueléticos. Uma ponta em um osso, como está aqui, ó. Esse aqui, esse corte que eu trouxe para vocês aqui, é do braço, tá bom? Esse corte aqui do braço. É do braço e do antebraço, certo? Braço, antebraço e a mão. Tá fácil agora de visualizar, tá certo? Coloquei duas setas grandes aqui no momento em que no momento que o músculo está ligado ao osso, que é aqui nessa partezinha de cima, que é essa parte aqui junto ao ombro, tá certo? Nessa articulação aqui, se você apertar aqui, você vê que tem uma articulação e movimento. É a junção desse osso aqui, tá bom? Que vocês mais para frente vão saber o nome, tá? E aqui embaixo, nessa articulação, lembrando que o antebraço, ele tem dois ossos. Nós vamos aprender também depois, tá? Tem dois ossos, mas aqui, ó, no cotovelo é uma junção, tá certo? Aqui dentro, aqui, quando você abre o seu braço, também é uma junção aqui, uma articulação entre esse osso e a ligação entre esse osso aqui do braço com os ossos do antebraço, que são dois, tá? É rádio e húmero, tá? Aqui, dos dois, tá bom? Do antebraço. Temos dois ossos aqui, tá? Essa musculatura que eu quero apresentar para vocês aqui, que tem duas setas, é o bíceps, que é essa musculatura de dentro. Aqui atrás do braço, nós temos o tríceps. Qual é a função do bíceps aqui? No caso, são dois músculos esqueléticos que estão ligados aos ossos, tá? Que estão ligados a esse osso aqui. São dois músculos esqueléticos, o bíceps e o tríceps, tá? Que está atrás. Atrás é tríceps, na frente aqui é bíceps, tá bom? O bíceps tem a função de estender, tá certo? Função de estender. Aliás, o tríceps tem a função de estender. O bíceps tem a função de puxar, tá certo? De contrair. Então, tríceps, estender, bíceps, contrair, puxar, tá certo? Então, por isso que tem a movimentação, porque precisa de um para estender e precisa do outro para trazer essa função de alavanca, de puxar mesmo para cima. Então, essa é a função do músculo esquelético, para ele movimentar. É lógico que aqui no meu cérebro, no cerebelo, traz uma função para cá. Ah, agora eu quero vir pegar essa caneta aqui. Então, peguei a caneta, passei a função para cá, e aí um músculo estendeu e o outro contraiu para me trazer a caneta para me escrever, tá bom? Função dos músculos ligados aos ossos, músculos esqueléticos. Um tem a função de estender e o outro tem a função de puxar. Contrair e estender, tá bom? Flexionar e estender, tá certo? Então, esses são os músculos esqueléticos, tem a função de movimentação do nosso corpo. Aquela questão assim, igual a gente vai puxar uma corda de tração. Por que que a gente puxa aquela corda? Porque os nossos músculos estão agindo para fazer a força e puxar com contração
e flexão, tá bom? Assim, quando os músculos se contraem, eles puxam o osso, puxa esses ossos. Aqui no caso, o bíceps puxa os ossos do antebraço para cá, tá bom? E o tríceps afasta esses ossos para frente, tá bom? Eles puxam os ossos que está ligado a ele. Quando relaxa, que é a extensão, ele afasta os ossos novamente. Então, quando relaxa é o movimento de extensão, ok? Por isso que faz esses movimentos todos, porque tem esse trabalho, né, de quase que locomotor é quase que de motor. Nossa musculatura, nossos ossos trabalham como se fosse um motor, principalmente os músculos. Ele contrai e flexiona o tempo inteiro. Quando eu estou falando com vocês, a musculatura da minha face ela é contraída e estendida o tempo inteiro. Ela está assim funcionando toda hora, tá bom? Quando você está bocejando, que é aquela função de você abrir a boca, vários músculos da face estão trabalhando, tá certo? Então tem essa função constante de contrair e estender, tá? Nosso coração, por exemplo, ele é um músculo, ele está contraindo, estendendo o tempo inteiro aqui na nossa caixa torácica. Então, está trabalhando o tempo inteiro. Nosso corpo não para, né? O nosso corpo movimenta até quando a gente está dormindo. A verdade é essa. Então, vamos lá. Um ponto importante para falar para vocês é que entre os ossos e os músculos estão ligados nós temos ligações por articulações. Então, esses ossos e esses músculos estão ligados a nós por conta das articulações, que são essas articulações, são essas junções aqui dos nossos ossos que dão movimentações, tá? Aqui no, entre a mão e o antebraço, nós temos essa articulação aqui. Tem hora que, não sei o de vocês aí, mas o meu, como eu já quebrei meu braço várias vezes, né? É, fica estralando, né? Isso não é bom. A gente tem que ter cuidado, porque o líquido sinovial pode ter algum probleminha aí. Então, as articulações, elas são lubrificadas o tempo inteiro pelo líquido sinovial, que é um líquido, quase que um óleo, que a gente tem nas articulações para não travar, né? Basicamente isso, né? Então, nossas articulações, temos articulações entre a junção dos ossos que dão essa questão de movimentação, de movimento mais livre do nosso corpo, que é a união entre dois ou mais ossos. São as articulações, tá certo? Nós temos articulações aqui no cotovelo, nós temos a articulação aqui no ombro, o joelho é uma articulação, lá no calcanhar também uma articulação, no nosso quadril temos articulações, nós temos várias articulações, como, por exemplo, a articulação do joelho, que liga três ossos. Nós vamos aprender depois. Lá na nossa canela, nós temos a tíbia e a fíbula. Nós temos ali na região da nossa canela, não dá para me levantar o pé aqui, mas a região da nossa canela, nós temos dois ossos, a tíbia e a fíbula. A tíbia, que é a canela, na verdade, aquele osso que você bate ali na canela, se chama tíbia, que nós vamos aprender na próxima aula, que junta ali com o fêmur, que é a nossa coxa, que é o maior osso que a gente tem. Então, junto ali, no joelho, ali tem a união de três ossos, mais a patela, que é aquela bolachinha do joelho. Ali tem a articulação, a junção de três ossos, naquela grande articulação. Na articulação, é interessante passar para vocês que a ponta de cada osso tem uma cartilagem. Para que serve essa cartilagem? Para o osso não raspar um no outro. Então, cada ossinho aqui na mão, por exemplo, nós temos vários ossos que nós vamos aprender na próxima aula. E essa junção e essas articulaçõezinhas que a gente tem no dedo aqui, ó, por exemplo, o dedo da gente dobra. Tem essa dobrinha aqui no nosso dedo, ó. Aqui nessa dobrinha, em cada dobrinha aqui tem uma articulação, tá certo? Cada dobrinha dessa daqui é uma articulação. Cada finalzinho do osso, ele tem uma cartilagenzinha, que é para quê? Nessa cartilagem é para não roçar, não bater um osso no outro. Porque se essa articulação acabar, professor, articulações, cartilagens acabam com o tempo se você não se cuidar e não ter uma vida de forma saudável, não se alimentar de forma saudável, essa cartilagenzinha aqui vai se acabando. O líquido sinovial vai diminuindo por conta do sua... Tem tudo a ver com alimentação, exercício físico,
e tudo mais. Quanto mais exercício físico você fizer, mais geração de líquido sinovial você tem e mais lubrificação entre os ossos, entre as articulações, na verdade, você vai ter também. E entre esses ossos tem essa cartilagem, que ela serve para não bater um osso no outro. Por quê? Porque se essa cartilagem acabar e bater um osso no outro, vai doer muito e vai desgastar esse osso até quebrar esse osso. Aí você vai ter problemas de saúde um pouco maior. Então, o ideal é que você cuide mais da sua saúde, você se alimente melhor, tenha uma vida, uma atividade física um pouco mais regrada, para manter o seu corpo sempre saudável. Quando a gente fala em hábitos de vida saudável, não é só, no caso, fazer atividade física e se alimentar bem por si só para ter os órgãos mais saudáveis, mas é também para você ter um corpo por completo saudável. O o corpo fica precisando também que você tenha hábitos de vida saudáveis, principalmente para você ter ossos mais fortes, ter músculos também mais fortes, tá bom? Todo mundo já ouviu aí em casa que beber leite é bom para derivados do leite, além do leite, é bom para gerar cálcio. Cálcio é o quê? Cálcio é a vitamina para os nossos ossos, para trazer, tornar os seus ossos mais fortes, para você não ter aí doenças como osteoporose, por exemplo, que causa uma diluição dos ossos. Então é muito bom que você cuide mais da sua saúde, se alimente mais de derivados do leite. Ah, professor, tem alergia à lactose. Então tem leites mais especiais aí que você pode ingerir, tem derivados do leite que são especiais para pessoas que têm alergia à lactose, né? Que não consegue aí beber coisas derivados do leite que tenham lactose. Então, tem outros derivados que pode trazer para vocês essa geração de cálcio, tá bom? Então, li, ossos, entre os ossos temos a cartilagem, e entre a cartilagem, a gente precisa ter cuidado, porque a cartilagem, ela tem, aliás, a cartilagem, ela tem esse cuidado entre um osso e outro, para não raspar e não diluir o osso. Aqui, para ficar mais fácil de vocês terem uma visualização na prática, como a gente não pode mexer com peça anatômica humana, então para ficar mais fácil, aquele ossinho de galinha. Não tem um ossinho de galinha que a gente, os pais de vocês cozinham, frango e tudo mais, aí você vai comer, aí tem o osso da galinha. Aí não tem aquela partezinha branca que ela, quando você morde, faz até um barulhinho, aquela ali é a cartilagem lá na coxa do frango. Você comeu toda a carne. Ficou aquela pontinha no osso, aquela pontinha branca, que normalmente a gente morde e fica estralando na nossa boca. Aquilo ali é a cartilagem, é muito parecida com a cartilagem dos nossos ossos, dos ossos humanos, tá certo? Aquilo é a cartilagem. Para que que serve? Para não roçar, não arranhar um osso no outro e não desgastar, tá bom? A cartilagem é uma espécie de tecido escorregadio para quando o movimento acontecer, o osso não ficar raspando uns nos outros e desgastar. Então, a cartilagem tem muito essa questão que eu expliquei. É uma partezinha que protege ali, digamos, a cabecinha do osso, né, a parte final do osso, tanto numa extremidade como na outra, tá bom? Aqui no joelho, por exemplo, cada finalzinho de osso, nós temos uma cartilagem, além do líquido sinovial que passa naquele joelho. Então, vamos imaginar que é o movimento do joelho, para frente e para trás. Aqui você está dobrando sua perna e sua coxa, tá certo? E aqui na frente nós temos a patela, que é aquela bolachinha, né, do osso. Então, seu joelho o tempo inteiro você está movimentando. E o joelho, ele é um dos membros que nós temos no nosso corpo que mais desgaste. Por isso que temos muitas lesões de joelho. Por conta da grande movimentação que é feita nessa articulação. Então, nós temos aqui na articulação do joelho a cartilagem, além do líquido sinovial que serve para lubrificar, porque sem o líquido sinovial a cartilagem vai acabar. E aí no seu joelho você tem essas cartilagens, além dos ligamentos e tudo mais. Então você tem essa cartilagem que não deixa um osso bater no outro e aí danificar os ossos. Quando acaba essa cartilagem, o seu osso vai danificar e começa a doer. No joelho também nós temos o menisco, que é um tipo de cartilagem, mas é mais esponjosa, é tipo uma esponjinha, que serve para amortecer o seu joelho. Quando você pula, você desce, o seu joelho bate um no outro, os ossos batem um no outro. Então, precisa desses amortecedores que ficam na ponta, chamado de menisco,
São amortecedores para ajudar no impacto, para não bater um osso no outro e aí danificar a cartilagem, enfim. Aí cada partezinha do nosso corpo tem uma função bem especial, tá bom? Então vamos lá. Ó, tendões, que são lá o complemento aí os tendões são quem liga aquele músculo esquelético no osso, nos ossos, na verdade, né? Para que um músculo se ligue no osso, temos os tendões, ou tendão, que é uma ponta, que é a ponta do músculo, ou seja, tem um músculo completo e nós temos os tendões que fazem essa ligação nos ossos. Parece um cordão, mas feito de um tecido orgânico em células vivas. Esse tendão não estica, serve apenas para ligar o músculo no osso e no movimento serve para puxar o osso no momento da contração e do relaxamento. Então aqui, voltando ao nosso exemplo aqui do braço, temos o bíceps. O bíceps ele tem os tendões, um tendão que é o exemplo que eu estou colocando aqui do bíceps. Bíceps porque são dois músculos. Nós estamos vendo aqui dois músculozinhos aqui, essa entrada. Tá vendo aqui que no tendão mais em cima onde está meu mouse, tem duas ligações, é, de um bíceps e do outro, tá? São dois músculos que ligados formam o bíceps, são dois músculos, tá bom? Que fica aqui, ó, no seu braço. Aqui nós temos um tendão aqui embaixo, ligando os dois ossos do antebraço. Nós temos um músculo e aqui em cima nós temos dois tendões. Tá certo? Aqui o meu dois aqui, ligando aqui em cima, que são parecidos com uma corda que liga ali em cima, tá bom? Que prende o músculo nos ossos para ajudar a fazer o movimento. Aqui no caso, o bíceps está ligado à clavícula e está ligado aqui também em cima aqui da nossa escápula, tá? Tá ligado aqui em cima, tá certo? E aqui na descida, aqui embaixo, desce, aqui tem toda a musculatura do bíceps e ele é interligado aqui embaixo com um tendão, tá certo? Então, o tendão é quem ajuda a ligar o músculo, amarra, na verdade, o músculo nos ossos, numa ponta e na outra, tá bom? É igual uma rede, né? Você coloca a rede no armador de um lado e outra do outro. A mesma coisa é o músculo. Os tendões são os que ligam, né? Na verdade, para ter esse movimento de puxar e afastar. Mas o Neymar questiona aqui, na verdade. Ele coloca aqui, na verdade, um treino da seleção, ele ficou com dúvida e perguntou aqui, né? Mas para o músculo movimentar o osso, alguém precisa mandar ele fazer isso. O músculo não pensa sozinho. Quem faz esse pensamento com o músculo? Quem faz todo esse trabalho com o músculo? Então, o Neymar questionou aqui. Na verdade, no, o questionamento do Neymar durante um treino aqui foi bem valioso para a nossa aula. Na verdade, a gente fica no pensamento, já que a gente aprendeu que os ossos têm esse poder de sustentação, de equilíbrio. E quem movimenta o nosso corpo é a musculatura, então a dúvida do Neymar veio a complementar na nossa aula. Quem manda o músculo se movimentar, na verdade? Porque ele não faz isso sozinho. Quem faz esse trabalho? Quem faz esse trabalho é o cérebro. Através das inervações, o cérebro manda um comando que são impulsos eletrônicos. Poxa, professor, mas aí o nosso corpo funciona por impulsos eletrônicos. Né? Como é que fica isso? Para o músculo contrair e relaxar. Porém, isso acontece com vários músculos ao mesmo tempo. Tá certo? Lembra aí, antes de eu falar dessa questão dos impulsos elétricos, lembra do que eu falei. Para mim conversar com você, precisa não só na nossa face temos vários músculos, nós vamos ver daqui a duas aulas, tá certo? Mas para a minha boca movimentar, não precisa apenas dessas musculaturas que ficam na região próxima à minha boca. Na verdade, precisam de todo esse grupo muscular para que a minha boca se movimente. Por, por, e quem é que faz a minha boca movimentar? As funções que o cérebro envia. Quem manda no nosso corpo é o cérebro. Apesar de, às vezes, vocês comentam assim, fica aquela dúvida, né? Qual é o órgão principal do nosso corpo? É o coração. Muita gente fala assim, o coração. Porque o coração bombeia o sangue e a gente só está vivo por conta do coração. Aí eu deixo um questionamento para vocês. Eu já vejo dois órgãos muito importantes no nosso corpo o coração e o cérebro. O coração só funciona por conta do cérebro, dos comandos elétricos do cérebro que manda para o coração para ele bombear o sangue. E o cérebro só funciona por conta do sangue
que é bombeado pelo coração. Então, são dois órgãos que nós temos que são essenciais para o nosso corpo. É o cérebro, que manda as funções para o nosso corpo, ele seria o principal, mas aí nós temos o coração, que é quem bombeia o sangue para o cérebro funcionar. Dentro desse sangue vai oxigênio, dentro desse sangue vai as vitaminas, para o cérebro trabalhar esse sistema de movimentação. Então, são dois órgãos essenciais para o nosso corpo. E o nosso corpo funciona por impulsos nervosos. E são aqui, pessoal, olha o exemplo aqui. Temos esse corpo completo, aí temos o cérebro aqui em cima. No nosso cérebro é cheio de inervações, cheio de ligações energéticas. Então, são como se fosse assim, o nosso cérebro é uma caixa de energia, tá certo? Que fica lá fora da tua casa. E aí vem as ligações de fios elétricos para as tomadas, para que você ligue vários objetos na tomada para que tenha, né, uma movimentação dentro da sua casa. O nosso corpo é a mesma forma. Nosso corpo temos o cérebro aqui, e dentro desse cérebro tem várias ligações. Temos várias ligações nervosas que passam pelo nosso corpo completo. Então, o nosso corpo é cheio de cabos e conexões que fazem com que o nosso cérebro pense no movimento e esse movimento vá gerado por correntes elétricas até a nossa mão. A nossa mão, por exemplo, passa correntes elétricas aqui, desce pela nossa face, desce aqui por trás do nosso crânio e vai passando pelo nosso braço, cheio de ligações energéticas. Cada, cada ligação, cada conexão com o nosso cérebro é interligada a uma partezinha do músculo aqui, né, e vai para nossas mãos. Por isso que a gente faz esses movimentos. Cada inervação é ligada ao nosso, essa região do tórax, é ligada aqui, e vai descendo até lá na ponta dos pés. Então, são ligações por impulsos energéticos. Agora, explicar essa questão de impulsos energéticos, aí é mais aprofundada. Aí é uma aula de ciências mais aprofundada que vocês precisam ter. Eu acho que o professor de ciências já deve ter explicado isso para vocês, essa função. Mas todo pensamento, quando a gente pensa no nosso cérebro, tem várias regiões, como eu já expliquei para vocês, que são as regiões das sensações. É, a gente tem a região da sensação do prazer, da sensação do relaxamento, e aí cada funçãozinha do nosso, cada partezinha do nosso cérebro também tem um comando específico para o nosso corpo. E aí esse comando é feito, é passado a uma corrente elétrica, que aí é distribuído para o nosso corpo para que o seu corpo tenha movimentação. Por exemplo, para a gente andar, dar um passo à frente. É passada uma sensação, vai lá, essa sensação é localizada em uma parte do nosso cérebro, é passada a corrente elétrica, que bate um no outro ali, a corrente elétrica, e vem passada essa sensação até chegar nas pernas para poder movimentar. Então, nosso corpo tem essa corrente elétrica de estímulo, é uma corrente de estímulo para que a gente tenha movimentações, tá bom? Essa figurazinha que eu tenho mais embaixo, que é só da cabeça, mostra mais específico aqui, mais próximo, essas inervações aqui na região da cabeça, tá bom? São inervações que causam estímulos, tá bom? Para mim conversar, o cérebro passa alguns estímulos. Aqui passa um monte de corrente vinda do cérebro para mim poder conversar com vocês, tá bom? Muita gente questiona, professor, então a epilepsia tem a ver com essas correntes elétricas? Tem tudo a ver. A epilepsia, na verdade, é quando não tem quando a gente bate um fio elétrico no outro que ele toca fogo. A epilepsia é basicamente isso. A epilepsia, a convulsão é basicamente isso. Passa as correntes elétricas aqui, as ligações por cima do cérebro, ó, nosso cérebro, correntes elétricas. E aí essas correntes elétricas estão aqui. E aí no momento que um fio bate no outro, uma corrente elétrica trisca no outro, aí gera esse desconforto. Aí pode gerar convulsão, pode gerar a epilepsia. Então a epilepsia e a convulsão é quando a corrente ela trisca no outro, tá? E aí a gente tem que fazer um tratamento para essas correntes ficarem mais tranquilas. São correntes, na verdade, nervosas. Quando a gente fica com raiva, essas correntes ficam assim, ó, ficam nervosas. É tanto que quando tem gente que fica com raiva, que fica tremendo. Então, quando a gente fica com muita raiva, as correntes nervosas da gente ficam agitadas. Então, um excesso, uma, uma raiva de forma excessiva pode interligar uma corrente com a outra e causar um curto. Esse curto pode ser epilepsia, ou pode ser a convulsão, ou pode ser uma outra função do nosso corpo. Sei que você vai virar os olhos e ter aí
uma sensação um pouco estranha, tá certo? Essa é a causa da convulsão e da epilepsia, como pode ser a causa de outras, né, de outros problemas do sistema nervoso, tá bom? A epilepsia é um problema do sistema nervoso, tá ok? Então, espero ter explicado a vocês aí mais ou menos que o nosso corpo ele funciona por uma corrente elétrica, tá certo? Que causa esses movimentos. Então, galera, aparelho ou sistema locomotor é a união aí do nosso corpo por completo, musculaturas, ossos e o cérebro trabalhando junto para que como se fosse um motor mesmo, para que tenha essa movimentação do nosso corpo, tá certo? Vamos lá conhecer um pouco do sistema esquelético. Então, vamos conhecer um pouquinho do nosso esqueleto, dos nossos ossos aí. Lembrando que nomes de ossos nós vamos aprender na próxima aula, tá? Sistema esquelético é o nome atribuído ao conjunto dos 206 ossos distribuídos no nosso corpo. E também é a cartilagem. E também as cartilagens em nosso corpo. Não dá para separar. Lembra lá que a cartilagem está ligada ao osso. Então não dá para separar. Ossos que são órgãos esbranquiçados constituídos de tecido conjuntivo. Acho que tecido conjuntivo você já deve ter aprendido aí em ciências, em algum momento aí da matéria de ciências, tá bom? Em alguma série. Ossos são, a gente pensa que ossos é apenas aquele pedacinho ali construído de osso e tudo mais que não serve para muita coisa. Mas os ossos, e não passa nada por dentro, na verdade. Mas os ossos são órgãos vivos formados por células vivas. Então, dentro do osso aqui, dentro dos ossos, passa ali corrente sanguínea, passa células vivas ali o tempo inteiro. É tanto que a medula óssea, para tratamento de leucemia, são retirados de dentro do osso. Então, é feita alguma coisa ali na ciência, uma vindo com uma agulha especial, que é entrado, que aí eles colocam dentro do osso e puxa aquela célula viva para aquela medula que fica dentro do osso, principalmente nos ossos longos. Hoje em dia já consegue tirar a medula de qualquer osso. Antigamente tirava a medula só da coluna, tá? Entre as vértebras. Hoje já se tira, aí depois começaram a tirar de ossos longos, hoje consegue fazer o tratamento de leucemia tirando a medula de qualquer osso. Então já facilitou um pouco mais a ciência para quem, por acaso, tenha a leucemia, já facilita um pouco mais. A ciência já está mais facilitada, digamos assim, entre aspas, né? Então, o tratamento da leucemia é tirar da medula óssea de dentro do osso. E a medula óssea fica ali dentro do osso, tá certo? Então, dentro do osso, existe ali movimentações. Quando a gente quebra um osso de uma galinha, e fica aquela partezinha preta dentro do osso, ali ali é sangue, é medula, ali são células que eram vivas, e aí depois, ao cozinhar a galinha, se tornaram mortas por conta da situação ali de cozinhar, né? Mas dentro do osso da galinha, se você tiver a curiosidade de quebrar o osso da galinha, aquela partezinha, aquela massinha preta ali, são células vivas, tá bom? Que eram vivas no caso. Geralmente pensamos que os ossos são coisas duras, não mortas. Mas não, dentro do osso, o osso, ele na verdade é uma célula viva também, tá? Formado por células vivas. Os ossos são constituídos de células vivas e possuem vasos sanguíneos dentro dos ossos. Dentro deles, para que chegue oxigênio e nutrientes os ossos, para que os ossos fiquem cada dia mais fortes, tá bom? Tá aqui um osso que eu coloquei como exemplo para vocês, um osso aqui inteiro, e na verdade eu peguei uma pontinha aqui de uma figura que quebrou. Tirei aqui os nomes para que vocês não fiquem curiosos, mas quando a gente faz um curso relacionado à saúde, a gente tem que saber de cada pontinha dessa, até onde vem a veia, onde entra a veia, onde entra as coisinhas aqui. Então a gente tem que saber onde entra as ramificações, a gente precisa saber. Então, a termo de curiosidade, eu tirei aqui para que vocês não fiquem curiosos, tá bom? Os ossos são formados por uma matéria dura e rígida, tá? Por isso que o osso é duro. Mas é interessante, quando o osso ele é quebrado, ele tem a capacidade de regenerar. Por que ele tem essa capacidade de regenerar? Porque ele passa corrente sanguínea, porque ele tem célula, ele é construído por células vivas. Então, quando a gente vai no médico, quem já quebrou o osso, sabe que é horrível, a dor é muito grande, mas quando você vai no médico, o médico coloca o osso ali no mesmo lugar e passa um gesso, tá certo? Ali
Para quê? Para correr a corrente sanguínea ali e não parar a circulação. Com essa circulação, o osso vai criando forma de novo e ele vai tendo essa função de colar, porque ele é uma célula viva. Ele está totalmente vivo ali, né, no caso. É interessante passar para vocês, é só a título de curiosidade. Para quem já quebrou o osso, para quem já quebrou algum osso, se você tiver a curiosidade de fazer um raio-x, lembrando que raio-x serve para apenas ver o osso, tá bom? Se você tem uma dor muscular, se você faz raio-x, não serve, tá bom? Serve apenas para ver o osso. Quando você quebra um osso, quebrou o osso aqui, que você fez lá, colocou o gesso e ligou e hoje está tudo bem, graças a Deus. Se você tiver curiosidade de fazer um raio-x de novo, no raio-x vai aparecer a marquinha ali, o osso um pouco mais grosso naquela região que você quebrou. Ali é a ligação que o osso regenerou e ligou. Aí fica uma camada mais grossa, que é a camada que regenerou e colou o osso. Então é interessante isso. Se você fizer um raio-x, você vai ver. No raio-x vai apontar a marquinha que você quebrou o osso. Aquela ligação do osso quebrado, remendo, na verdade, entre aspas, né? Então, vamos lá, pessoal. Funções dos ossos. Vamos aprender, além de sustentar o nosso corpo em pé, de trazer equilíbrio e sustentação do nosso corpo, os ossos também têm funções importantes, como, por exemplo, proteção para os órgãos. Eu trouxe aqui a região do tórax aqui, mas tem outras regiões do nosso corpo que tem essa função dos nossos ossos que estão no nosso corpo e tem a função de proteger também. Por exemplo, essa região do tórax aqui, vocês já aprenderam o que é tórax e as outras regiões na aula passada. Então, essa região do nosso tórax aqui é formado por esse osso no meio aqui se chama externo, as costelas, tá certo? E algumas vértebras que são a nossa coluna. Quando você passa a mão na coluna sua aí, você sente as vértebras, a cabecinha das vértebras. Então, essa região tem uma função importantíssima. Serve para proteger o coração e os pulmões. Então, essa caixa torácica aqui, que você bate aí, você bate no peito e diz que é forte, serve para proteger o coração e os pulmões. Senão, se não tivesse ela, qualquer pancada que viria aqui, bateria direto no seu coração. E esse osso que fica aqui no meio, você sente aí no meio, que é o externo, ele tem a função ainda mais importante. Ele já é na verdade, ele vem daqui até aqui embaixo, assim, o osso externo. Até acho que normalmente vocês têm um buraquinho aí abaixo dessa região do peito, tá certo? Esse é o osso externo, ele tem a função de proteger o coração. Qualquer pancada que vem aqui, não vem direto no coração. E as costelas também têm essa função de, além de proteger o coração, proteger os pulmões que ficam nessa região, tá bom? Então, uma das funções dos ossos é proteger os órgãos, no caso o tórax, o coração, e essa região do tórax protege o coração e os pulmões. Também tem a função de sustentar, a sustentação para o nosso corpo, de trazer equilíbrio no nosso corpo. O corpo sem os ossos não consegue se sustentar em pé ou o equilíbrio necessário para ficar em pé, tá bom? Base mecânica para o movimento, ou seja, os ossos já têm aquela base mecânica de movimento, lembrando que quem faz o movimento são os músculos, mas os ossos traz essa base de sustentação para que os músculos tragam a função de contrair, relaxar, para que venha a ter o movimento. Os ossos servem de suporte para que, junto com os músculos, aconteça o movimento para os nossos corpos, para o nosso corpo, né, no caso. Armazenamento de substâncias. Nos ossos são armazenados diversos sais minerais, como o cálcio, por exemplo, que serve para deixar os ossos mais duros, mais fortes, para que não venha quebrar com facilidade. E são extremamente importantes para o funcionamento do nosso organismo, tá certo? Então, os ossos ele têm essa função de ter dentro deles alguns sais minerais para serem distribuídos aí dentro do corpo, né? E também para causar, para que esses ossos se tornem mais fortes, tá bom? Proteção de células sanguíneas também é uma das funções dos ossos. Dentro dos ossos tem um local chamado medula óssea, onde há produção de células sanguíneas. E, por exemplo, como eu comentei, para quem faz tratamento de leucemia, temos dentro dos ossos lá, dentro da medula óssea, tem uma célulazinha lá que é retirada
No caso de uma pessoa que é compatível, tem a medula óssea compatível um com o outro, aí quem tem leucemia, quem faz o tratamento de leucemia, precisa de uma medula compatível para poder ir fazendo o tratamento. Então, essa medula óssea é tirada de onde? Dos ossos. Então, dentro do osso, como eu já falei, o osso é uma célula viva, e dentro do osso tem várias células vivas. Então, ali dentro do osso tem a medula óssea que serve também para ajudar as pessoas no tratamento de leucemia. Tá bom? Pessoal, aqui um osso aberto, tá? Para mostrar para vocês que tem a ramificação e a questão de passagem de sangue, a medula óssea passa aqui dentro, tá bom? Então aqui são dois ossos abertos para mostrar para vocês que tem esse trabalho da medula óssea se movimentando ali dentro, tá certo? O sistema esquelético é dividido em dois grandes grupos, esqueletos, esqueleto axial, esqueleto apendicular. Nós vamos conhecer esses dois agora. O esqueleto axial ele é formado pelo crânio, pela caixa torácica e pela coluna vertebral. Esses são o esqueleto axial, formado pelo crânio, a região do tórax e as vértebras, a coluna vertebral. E, na verdade, essa coluna aqui, vertebral, é a sua coluna. Você passa a mão aqui, ó, e vai descendo até acima do bumbum, você vai sentindo essas cabecinhas aqui. Deixa eu ver se o meu mouse chega aí. Chegou. Você vai sentindo essas cabecinhas dos ossos aqui, tá certo? Essa parte mais redonda a gente não sente, fica dentro do nosso corpo. Mas essa partezinha da cabeça aqui, da cabecinha dos ossos, você já consegue sentir, né? Aí, opa, mudei o slide aqui e voltei de novo. Você já consegue sentir, e aí, não sei se vocês já tiveram curiosidade de passar a mão na coluna vertebral, você passa a mão e você sente alguns carocinhos. É a cabeça dos ossos, a cabeça das vértebras, no caso. E essa região aqui, tá travando, mas vou ver, pronto, meu mouse parou aí, pronto, parou aí. Essa região é a região do sacro, que é a região que já fica ali no início do bumbum, tá certo? É aquela região que fica ali no início do quadril atrás, acima do bumbum. Se você tiver curiosidade de passar a mão acima do seu bumbum, você vai ver que tem uma superfície mais reta. É essa região aqui que o meu mouse está. Pronto, meu mouse apareceu aqui de novo. Ó, vou parar em cima. Pronto, parei aqui em cima. É essa região, ela é a superfície mais plana. É a região do sacro, que fica acima do bumbum, tá certo? Nós vamos aprender aí semana que vem, nós vamos aprender os nomezinhos aí, fica legal. Ó, pessoal, na caixa torácica, aqui no tórax, vou parar meu mouse bem em cima, ó, parou aqui. Tá vendo aqui que entre as costelas e o osso externo, que é esse osso aqui do meio, tem essa região esbranquiçada. Aqui são as cartilagens, tá bom? As costelas, ela vem até um certo ponto. Para ligar daqui no osso externo, tem uma cartilagenzinha que causa movimentação. Não tem lá nos primeiros socorros, não sei se alguém já viu, alguém fazendo massagem torácica, né? A massagem cardíaca em alguém que está com problema de respiração, por exemplo, problema de coração, seja lá, fazendo massagem cardíaca. Só tem aquela movimentação porque tem a cartilagem que ajuda nessa movimentação do tórax. Porque se a costela fosse ligada totalmente no externo, no momento que for fazer a massagem cardíaca, o osso ia quebrar. Então tem essa cartilagem que ajuda no amortecimento do tórax também. São curiosidades que eu estou passando para vocês entenderem. Ah, professor, então às vezes passa na cabeça de algum. Então, se fizer a massagem cardíaca aqui, vai quebrar as costelas, mas não quebra não, porque tem a cartilagem que ajuda nesse amortecimento. E lá atrás também, lá para juntar nas vértebras, temos a ligação da cartilagem também na costela também. Então, ajuda nessa movimentação, nessa flexibilidade do tórax, certo? Temos também o esqueleto apendicular. Apendicular é formado pelos membros, os braços e as pernas, tá bom? A gente aprendeu na aula passada. Esses membros são formados por aí, não consegui tirar o nome dos ossos aqui, vou apresentar para vocês alguns, que a gente vai ver depois. Esses membros, esse esqueleto apendicular é formado pelos membros, que são os braços e as pernas, tá? E aqui as pernas, eu vou pegar aqui o braço, esqueleto apendicular. Na verdade, ele é toda essa região dos membros, tá? Não é um osso específico.
Ela é toda a região dos membros, do braço e também das pernas. Ele é formado pela escápula, que é a chamada pá das costas, tá? Tem muita gente, os mais antigos chamam a pá. Ah, estou sentindo uma dor na pá aqui. Ela é a escápula. A clavícula, que é esse ossinho aqui, que quando é quebrado, é chato de você recuperar. A recuperação ele tem que ser bem calma. O húmero, que é o braço, tá certo? O antebraço, que é formado pelo rádio e a una. Os ossos do carpo, tá? Que é esses ossos aqui do punho, tá? Essa junção aqui do punho, tá certo? Que causa essa movimentação porque tem esses ossos mais soltos. Nós vamos ver na próxima aula. E as falanges, que são os dedos, tá bom? Esses ossos na mão. Esqueleto apendicular, então, é o falamos aqui do membro superior. Temos o membro inferior também, que é formado pelo quadril, tá? O fêmur, que é o maior osso que nós temos no nosso corpo. O fêmur é o osso da coxa, tá bom? A patela, que é a bolacha do joelho. Temos a tíbia e a fíbula, que é a tíbia é a canela, tá? A gente consegue sentir a tíbia. A fíbula a gente não consegue sentir. Só lá embaixo, perto do calcanhar, que a gente sente a pontinha da fíbula, tá? E normalmente quando o pessoal, quem já quebrou o osso do calcanhar, normalmente a gente quebra a cabecinha da fíbula, porque a tíbula ela é bem grossa, a tíbia é bem grossa. Então, aí normalmente a fíbula é aquele ossinho do calcanhar. Normalmente quem já quebrou o calcanhar, quebra aquele ossinho, né? Na verdade, o calcanhar é um osso maior. A fíbula é um ossinho, não tem aqueles ossinhos que ficam do lado ali do calcanhar. Aí tem a fíbula e a tíbia um do lado e outro do outro, tá? Para deixar mais o norte para vocês. E temos aqui os ossos do pé, né? No caso, o tarso, o metatarso e as falanges, tá bom? E o osso do calcanhar, que é o maior. Aqui é uma visão de frente, tá certo? Então, esse é o esqueleto apendicular. São os ossos dos membros, tá bom? E a gente já acabou aprendendo o nome de alguns ossos aqui. E nós vamos reviver esses nomes de ossos semana que vem, tá bom? Então, são os ossos dos membros. É, aqui, no caso, os ossos dos ombros, do braço, do antebraço e da mão. No caso dos membros inferiores, é os ossos da coxa, da perna e dos pés. Tá bom? Então, vamos lá. Ossos também têm classificação e formas. São os ossos que formam o nosso corpo, né? Eles têm classificação e formas. Temos os ossos longos. Tem aqui um exemplo para vocês do fêmur, que é o osso da coxa, tá? Temos os ossos curtos. Temos o exemplo aqui da mão, mas também temos ossos curtos também nos nossos pés também, tá? Da mão que a gente viu aqui, que temos o carpo e as falanges, tá certo? São ossinhos bem pequenininhos, por isso que a gente tem essas articulações aqui, que são ossinhos bem pequenininhos. Temos os ossos planos, como os ossos do crânio, que aí é um osso gigantesco, tá certo? E bem plano, são um osso até maior. Ficou mais fácil que eu raspei a cabeça aqui, aí se torna um pouco mais fácil de visualizar aqui o crânio, né? Então, ossos planos, é esse ossão aqui que vem. Ó. Se você passar a mão, ele vem até aqui atrás, que é onde fica o cabelo e a testa de vocês, tá certo? São ossos planos, ossos maiores, mais planos, tá certo? Ossos irregulares, que pelo próprio nome diz, é um osso que não tem uma forma definida. São ossos que têm aqui uma irregularidade na sua forma, que são os ossos da coluna. Como eu disse aqui, se você passar a mão na sua coluna, você vai ver que tem um monte de carocinho. Deixa eu parar meu mouse aqui. É essa cabecinha aqui dos ossos, das vértebras, tá bom? Quando você sente, passa o dedo na coluna, você sente aqueles carocinhos. É essa cabecinha da vértebra aqui, tá certo? Você sente aí. Temos os ossos sesamoides. Ossos sesamoides são aqueles ossos soltos, que são ligados por tendões. No caso, é a patela, a bolacha do joelho, tá certo? Vamos aprender na próxima aula mais sobre os ossos. Temos a cartilagem a gente já comentou lá atrás, mas a cartilagem é um conjunto de células que leva o nome de tecido. Ele firme, ele firme, mas não é duro como os ossos. Ele é firme, mas não é tão duro como os ossos. É mais macio e muito mais flexível que os ossos. Então, as cartilagens são mais flexíveis
do que os ossos para trazer essa sensação de movimentação mais fácil. Elas permitem que as articulações tenham movimentos mais livres, sem desgastar o osso. Ela permite que as articulações tenham movimentos mais livres, sem bater tanto, né, um osso no outro. Tá bom? Temos aqui um exemplo do joelho, como eu já comentei. Cada pontinha do osso tem uma cartilagem, tá certo? Que ajuda a proteger a cabecinha do osso. Dentro das nossas vértebras também, aqui é a nossa coluna, cada vértebrazinha é colada uma na outra. E dentro dessa colagem aqui, nós temos a cartilagem que ajuda a não bater um osso no outro. Tá bom? Cartilagens, ela também dá forma a algumas partes do nosso corpo. Não são tão duras, como eu já falei, como os ossos, mas nem tão mole como a pele. Por exemplo, aqui eu coloquei o nariz. Essa região do nariz, eu acho que vocês já tiveram curiosidade de ver aí o nariz, ele é bem mole. Essa região do nariz aqui, ela é toda formada por cartilagem, por isso que ela é mole. Você percebe aqui é um exemplo claro do conceito de cartilagem. Ela não é tão dura como os ossos e também não é tão mole como a pele, tá certo? A cartilagem já é um pouquinho mais durinha, mas também flexível. Você consegue mexer, mas você tem que ter cuidado aí ao mexer o seu nariz para você não quebrar. Olha só, deixa eu tentar pegar uma visão aqui diferente. A aula de educação física tem que se movimentar. Até o professor para dar aula aqui virtual tem que se movimentar. Tá vendo aqui no meu nariz está se movimentando, tá certo? Essa daqui é a cartilagem. Professor, e onde é que vem o osso aí no nariz? O osso, galerinha, ele vem até essa dobrinha aqui do seu nariz. Acho que vocês também têm uma dobrinha. Meu nariz não é tão bonitinho como o de vocês, mas aí, ó, o osso vem até aqui, ó. Onde tá meu dedo, um pouquinho abaixo do olho. Nós vamos aprender o nome desse osso também, dessa região aqui também, tá certo? Nós temos esse ossinho aqui e abaixo desse osso nós temos a cartilagem do nariz. Professor, então é por isso que quando a gente quebra o nariz com facilidade. Sim, é por isso. Na verdade, não há um quebramento do nariz, há um deslocamento da cartilagem daqui do osso, tá certo? Quem gosta de jogar bola tem que proteger muito bem o nariz e a boca, porque se a bola pega aqui, pronto, aí dobrou o nariz aqui, há um deslocamento dessa cartilagem. Normalmente os doutores pegam aqui e colocam no lugar a cartilagem, mas aí, por conta da força da pancada, muitas vezes da força de uma pancada, tem lutadores de boxe, MMA e tudo mais que quebram muito o nariz. O osso fica aqui em cima e o osso é um pouquinho pontudo. Então abre uns buraquinhos aqui nas extremidades aqui, e aí sai muito sangue e tudo mais. Então é coisa que se você quebrar o nariz, não se desespere. Porque bate aqui, pega no osso, e o osso acaba furando, porque nós temos umas pontinhas aqui no osso, tá certo? Acaba furando o seu nariz. Aí abre dois buraquinhos aqui, fica saindo sangue, tá bom? Só é não desesperar, só ir no médico que dá tudo certo. E também é muito ruim de recuperar. Se você quebra o nariz e você não tem uma recuperação orientada pelo médico, você chega assim e fala, não, meu nariz aqui já tá beleza, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia. É perigoso não colar nunca. Então, é bom se você quebrou o nariz ou se um dia você vier quebrar o nariz, a gente reza para que nunca ninguém quebre o nariz, mas que você tenha uma recuperação mais perfeita para o seu nariz ficar sempre bonitinho e perfeitinho, como você tem o nariz aí bonitinho, tá bom? Então, muito cuidado com essas cartilagens. A nossa orelha também. Tá dando um flash de luz aqui, né? Vocês não conseguem ver. Ó, nossa orelha aqui, ó, ela também é uma cartilagem, tá bom? Ela movimenta também. Aqui, essa cartilagem da orelha ela é mais interessante do que a do nariz. O do nariz, se você não tiver cuidado, aqui ao brincar com o seu nariz, você quebra. Na orelha, não. Na orelha, você é bem mais flexível. Você consegue mexer mais a orelha e não quebra. Só estrala, como estralou a minha aqui e doeu. Tá certo? Mas aqui é a cartilagem mais flexível, tá bom? Do que a do nariz. Não é tão dura como a do nariz, né? Você consegue brincar um pouquinho mais com a sua orelha e no nariz, se você mexer, você pode tirar o seu nariz do lugar. A orelha não, ela é mais flexível, tá bom? Tem a cartilagem um pouco mais flexível, tá certo? Então, são exemplos de cartilagens que dão forma aí ao seu corpo. É o nariz e a orelha, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Falado tudo isso,
A gente encerra a segunda parte da nossa aula básica de anatomia, e aí vem as atividades, como sempre, falando para vocês, envie as atividades pelo WhatsApp, tá certo? Copia aí as perguntas, ou faz só as respostas e coloca no caderno e manda uma foto. Se Deus quiser, possivelmente a partir de segunda a gente já está se vendo na escola, então fica mais fácil para acompanhar essas atividades, tá bom? Então vamos lá. Pergunta número 1. Pessoal, dúvidas, entre em contato. Não faça as atividades com dúvidas, porque nós teremos avaliação. Eu não vou cobrar muita coisa, porque eu sei que o conteúdo é muito extenso e é muito pesado. Mas alguma coisinha aqui dessas matérias de anatomia, eu acho interessante perguntar, até por curiosidade, para vocês saberem. As aulas de educação física e os temas são muito em cima da curiosidade, tá bom? Então é importante a gente falar alguma coisa sobre anatomia, não entrar muito a fundo, tá? Porque ainda estamos no ensino fundamental, mas nas avaliações, na nossa avaliação, eu vou pedir alguma coisa relacionada, muito relacionada às nossas perguntas, né? Que a gente faz. Então, questão número 1. Por isso não fiquem com dúvidas, tirem as dúvidas aí, tá certo? Então, pergunta número 1. Quantos ossos temos e para que servem os nossos ossos? A gente comentou na aula inteira, né? Quantos ossos nós temos? Lembra lá do questionamento da nossa querida Marta, né? Do nosso futebol feminino. Ela comenta lá a questão do tamanho, do tanto de ossos que nós temos. E depois eu falo aí das funções, né? Das funções dos ossos. Deixa eu me movimentar um pouquinho para cá, porque está dando uma luz e eu não consigo me ver aqui na câmera. Número 2, o que é o aparelho locomotor? Lembra que o aparelho locomotor é basicamente o motor que o nosso corpo precisa para fazer aí os movimentos. Então, o que é esse aparelho locomotor ou sistema locomotor? Né? Vai lá no início da aula e pega lá o conceito para nós. Número 3, qual é a função dos ossos? A pergunta número 1 é quantos ossos nós temos e para que servem os ossos, certo? Vocês vão colocar lá, né? Inclusive, para que servem os nossos ossos, vocês vão colocar até uma função, certo? Lá, a função principal dos nossos ossos. A pergunta número 3, você pode até repetir aquela função que você colocou lá em cima, que eu vou até falar aqui, para não confundir, tá? Quantos ossos nós temos, lembra lá da Marta, e para que serve? Os ossos servem para nos dar sustentação, para nos manter em pé e equilibrados. Essa é a pergunta número 1. A número 3, você pode colocar essa função, mas nós temos outras funções também que a gente comentou. Proteger os órgãos, por exemplo, é uma delas. Tá bom? Então você coloca aí. Volta lá atrás naquela região das funções do nosso corpo e coloca lá, tá bom? Número 4. O sistema esquelético é dividido em dois grandes grupos. Quais são eles? Lembra lá, dois grandes grupos. Divide os ossos em dois grandes ossos. Divide os ossos em dois grandes grupos, tá bom? Hoje está horrível aqui para me falar, né? Divide os ossos em dois grandes grupos. Quais grupos são esses? Né? Então a gente acabou de falar também. Ele divide, na verdade, nossos ossos têm dois grandes grupos e ele divide crânio em um, membros no outro. Então, aí vocês vão dividir aí, tá certo? Os ossos, número 5, os ossos possuem formas e classificação. A gente acabou de falar, né? Qual seria a classificação dos ossos? Como a gente acabou de falar, né? E a cartilagem? O que é a cartilagem? Certo? Também a gente acabou de falar também. Na verdade, essa classificação a gente falou um pouquinho antes da cartilagem, já agora no final da aula, tá bom? Então, galerinha, 6 perguntinhas para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Eu estou sempre à disposição de vocês. Demora um pouquinho, porque a aula, eu dou aula para todo mundo, a minha aula temos aí 9 salas no Sabina, eu tenho mais 2 no Clotildes, então aí eu tenho que atender todo mundo. Mas eu te atendo. Não envie se tiver com dúvida. Aí eu vou te atendendo durante o dia, tá bom? Qualquer coisinha, manda sua dúvida no WhatsApp, aí eu vou te respondendo, tá bom? Tenham calma, porque aí eu tenho que responder todo mundo. E outra, vocês sabem que eu dou um tempo bem generoso para vocês responderem as atividades. Então não precisa se estressar, tá ok? No mais, galerinha, muitíssimo obrigado, tá? Muito obrigado pelas aulas. Muito obrigado pelos envios de atividades. Vamos aí enviar as atividades. Quem tem atividade atrasada, não deixa acumular. A gente falta pouco para acabar o mês.
Possivelmente nós temos avaliação no final do mês, início do outro mês, ainda está para definir isso ainda, pela nossa escola. Então, não deixem acumular atividades, tá bom? Manda as atividades aí para mim já ir fechando as médias de vocês bem bonitinho aqui do terceiro bimestre. Muito obrigado aí pelo carinho. Tem gente que manda mensagens aí dizendo que gostou da aula, eu fico muito agradecido. É, se tem algum problema nas aulas, a gente peça desculpas humildemente a vocês aí. A gente tem todas as dificuldades de gravar as aulas e tudo mais, mas a gente faz com muito amor e carinho para vocês. A gente tenta trazer o melhor que a gente tem de conhecimento para vocês, tá bom? Então, por isso eu agradeço muito aí pelo carinho de todos, pelos envios das atividades, pela dedicação. Logo, logo a gente está passando por isso e se conhecendo na escola, né? Que é essencial. Então, galera, muito obrigado. Qualquer dúvida, mandem as dúvidas, eu estou à disposição. E valeu, galera. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.